Tarde, eu sou Eleusa Barroso e, em nome da Escola de Formação Judiciária, dou as boas-vindas aos participantes deste webinar, reflexo das tabelas processuais unificadas no arquivamento definitivo e gestão arquivísticas, que será ministrado pelas docentes Cristiane Riley Dias de Aquino e Josilene Feitosa da Silva. Bom, chegamos ao final deste ciclo de webinário temático referente às tabelas processuais unificadas. Foram, ao todo, 8 encontros, incluindo este, todas as terças-feiras, com duração de 1 hora. Isso iniciou em 18 de abril deste ano. O objetivo geral era mobilizar servidores da casa para que procedessem ao registro adequado dos dados, de maneira a proporcionar celeridade, transparência e, consequentemente, o alcance de metas propostas. Cada webinar teve um tema diferente, os quais abordaram os reflexos destas tabelas e que serão cobrados no Prêmio CNJ de Qualidade. Hoje, encerrando este ciclo, teremos como tutoras as servidoras Cristiane Riley, que é gestora do Núcleo de Tratamento das Informações Arquivísticas Digitais, e Josilene Feitosa, coordenadora de Estatísticas e Sistema de Primeira Instância. As dúvidas e perguntas deverão ser colocadas no chat durante o webinar e serão respondidas pelos docentes. Acrescento que todas as perguntas serão respondidas e farão parte do formulário de perguntas e respostas a ser disponibilizado na página de tabelas processuais da intranet e que ficará no menu institucional. Será colocado lá após a aprovação dos gestores do Comitê Gestor das Tabelas Processuais Unificadas. Este evento será gravado e a gravação ficará disponível aqui no chat. Agora, é bem importante que vocês entrem com um login institucional, porque a partir do momento que você entra com outro login, assim que você sai, perde-se o acesso tanto do conteúdo do chat como da gravação, e assim você não conseguirá ver mais nada deste evento. Outra coisa, a frequência. Eu vou colocar um link logo após a minha fala, vai ficar aqui destacado bem no chat, fixado no chat, e que vocês precisam ir lá e validar a sua frequência para assim ter direito ao certificado emitido pela Escola de Formação Judiciária. Se vocês tiverem algum problema, pode colocar no chat que eu vou resolver esse problema em relação à frequência. Peço que todos os microfones estejam desabilitados para não ter nenhuma intercorrência durante o nosso evento. Dados todos esses recados, passo a palavra agora à nossa colega Cristiane, né, Cris? Que vai falar, tá bom? Muito obrigado. Tenham todos um excelente webinar. Obrigada, Eleusa. Estou compartilhando aqui. Boa tarde, gente. Meu nome é Cristiane Hiller, eu trabalho no NUTID, que é o Núcleo de Tratamento de Informações Digitais, antigamente chamado de arquivo, né? Nós trabalhamos agora com o tratamento dos documentos digitais oriundos do PJE. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, estou vestindo uma blusa azul escuro, estou no ambiente da minha casa, com um fundo simulando uma sala. Bom, gente, eu queria, antes de tudo, fazer uma explicação. Esse webinar é uma palestra, uma pincelada, será uma introdução ao tema. Nós só temos 30, 40 minutos de conversa aqui hoje, então nós não vamos fazer nenhum aprofundamento de nenhum tema. Gostaria muito. Aí, então, sugiro que vocês, além das perguntas, façam seus pedidos, né? Que sugiram um curso de aprofundamento, de arquivamento definitivo no PJE para a escola, para fins de aprofundamento de todas essas questões, debates e afins, né? Que a gente possa ter essa comunicação mais aprofundada. Então, vamos lá para a nossa... Aqui a gente tem a agenda, né? Sobre
o que foram os outros temas dos outros webinars. Então, vou fazer a apresentação aqui. No TID, é o nosso setor que ele está agora responsável pela gestão dos processos digitais no PJE-ARC, que é um novo módulo de arquivamento do PJE. Então, ali a gente recebe todos os processos do PJE, nós estamos subordinados à primeira vice-presidência, à Secretaria de Gestão de Informação do Conhecimento, a SEGIC, e a Coordenação de Tratamento de Gestão Documental. Essa coordenação é composta por, entre outros, o Núcleo de Tratamento das Informações Digitais e o Núcleo de Tratamento das Informações Arquivísticas Analógicas, que são os processos físicos. Tá? Então, nós vamos deixar nos slides aí os contatos para que vocês possam entrar em contato com a gente, tirar mais dúvidas e entender melhor esses processos. Vamos lá falar um pouquinho sobre o arquivamento digital. O que acontece? Nós temos no nosso, trocando em miúdos, vamos falar com palavras mais simples, nós temos um custo de armazenamento desses processos. Adivinhem vocês onde os processos estão armazenados hoje, os processos digitais? No nosso PJE. Isso impacta no desempenho do sistema, isso impacta no trabalho de vocês, porque o sistema vai demorar para responder, o sistema fica lento, fica pesado. E aqui eu trouxe um dado muito superficial a respeito desse custo de armazenamento para a gente. Para vocês entenderem que hoje nós temos 1.500.000 processos e 500.000 processos arquivados hoje dentro do PJE. Isso é um impacto gigantesco. Então, percebam que hoje a gente já tem mais processos digitais onerando o sistema do que processos analógicos. Esses dados foram retirados do relatório que o CNJ fez em 2020, uma pesquisa que ele fez sobre os arquivos. Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês entendam, é que o processo digital ele não pode ficar armazenado para sempre. Por isso, nós fazemos o tratamento dos processos para que possa proceder à destinação dele, quais sejam eliminação ou guarda permanente, a depender do valor atribuído pelas tabelas processuais. Então, sim, nós eliminamos processos. Portanto, a gente precisa muito da união de todos para entender esse ciclo documental. O que acontece? A vara tem que entender que ela é protagonista na gestão dos documentos, porque o ciclo documental ele começa lá na produção do documento. Então, quando o processo chega e é distribuído, ele vai classificar e a vara vai atuar nesse processo, ela está fazendo gestão documental. Ela está iniciando o ciclo da gestão documental, o ciclo documental, e isso vai impactar em todo o processo, né? Então, todos os andamentos dos processos, as classes processuais, os assuntos, os movimentos, tudo que ela vai fazer durante o processo vai impactar até o final da vida do processo. E aí, então, a gente passa por esse ciclo documental, então a vara tem um protagonismo importante na produção e na utilização do documento até o arquivamento. Todas as informações fornecidas pela vara, neste momento do arquivamento, são importantes para que a gente possa proceder ao tratamento documental e fazer a destinação correta, aplicar a tabela de temporalidade e fazer a destinação correta. Então, qual que é a destinação? Eu falei para vocês, é a eliminação ou a guarda permanente. Para nortear essa evolução deste ciclo, a gente se apoia nos fundamentos que são colocados para nós no Manual de Gestão Documental do CNJ. Esse Manual de Gestão Documental, ele foi publicado em 2021, e através da Resolução 324, de 2020, ele foi feita essa publicação desse manual, e lá ele fala muito sobre os fundamentos. E aí eu queria destacar aqui a importância desses fundamentos durante todo o ciclo documental. Por quê? Porque a gente precisa, e é isso que o manual visa, garantir os direitos das partes, das pessoas envolvidas nesse processo.
Então, com base nisso, o CNJ publicou o manual e a resolução. Vai ficar para vocês darem uma olhada com mais aprofundamento a respeito dessas legislações. E o nosso tribunal adotou, junto com através das resoluções e junto com a corregedoria, que a gente fizesse parte, adotasse o manual e as tabelas processuais unificadas para reger o nosso tratamento documental. Tá? Então, essas aqui são as normas nas quais a gente se apoia para fazer esse tratamento. Então, mais uma vez, a gente colocando aqui que as unidades de gestão documental, elas são aqueles protagonistas que vão trabalhar durante o processo, desde a sua produção até a guarda permanente ou eliminação. Nós contamos aí com o apoio das varas, é uma unidade de gestão documental, porque ela é produtora dos documentos, as unidades de apoio que decidem a respeito de todos os documentos, isso quer dizer a COCIJUR, a Corregedoria, a COCIST, todos os elementos que normatizam esse tratamento. E o arquivo que vai entrar aí fazendo o tratamento, a destinação correta, o saneamento dos autos, né? Para quê? Para que a gente precisa lembrar que essa destinação, ela está intimamente atrelada à classificação, ao planejamento dessa massa documental. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a temporalidade dela, ela vai ser eliminada, ela não vai ser eliminada. A gente está resguardando os direitos das partes, a gente tem alguma pendência encontrada dentro desse processo que precisa ser saneada, alguma inconsistência de dados, e aí o arquivo vai fazer o suporte a essas unidades produtoras. Então, nós estamos aqui, arquivo, como amigo da vara, para ajudar nesse processo, junto com as outras unidades de apoio, para a gente ajudar as varas no processo do ciclo documental, da produção, e para que o arquivo possa fazer o tratamento adequado e a gente possa não infringir nenhuma norma e ainda assim resguardar os direitos das partes. Então, lá no manual, a gente encontra um CNJ falando que é importante, muito importante, o preenchimento dos requisitos necessários para este arquivamento. Então, durante todo o processo durante todo o caminhar do processo, nós precisamos que esses requisitos sejam cumpridos para que as informações sejam fornecidas de forma correta. Então, o que a vara tem que observar? Ela tem que confirmar a classificação. Outro café, eu vou pegar aí que eu tô. A gente precisa que confirme a classificação, porque essa boa classificação, ela melhora o andamento, ela torna o feito mais fácil de julgar, ela melhora as políticas públicas, porque processos e dados são coletados durante e após, né, o arquivamento, durante o processo e após o arquivamento, esses dados são coletados e eles são subsídios para políticas públicas, políticas penais, processuais, políticas de administração judiciária. Então, a gente pede também lá nesses requisitos que o CNJ coloca, que analise os itens da lista de verificação de aptidão para o arquivamento, lançar corretamente a baixa definitiva dos autos, fazer o arquivamento de forma correta e a inserção dos dados corretos para que a gente possa recuperar esses dados de forma correta. Porque a gente tem que lembrar também que a gente está lidando agora, a gente está gerindo dados, a gente precisa manter a segurança, a gente precisa manter essa correção dos dados, enfim, todos esses requisitos precisam ser cumpridos. Então, durante o arquivamento definitivo, o que a gente precisa para observar? Que a decisão tem que estar transitada em julgado. De onde eu tirei isso, gente? Lá do manual da Resolução 324 e do Manual de Gestão Documental. Tá? Então, lá a gente precisa ter decisão transitada em julgado, cumprimento de sentença com trânsito, não pode haver providências a serem tomadas pelo juízo ou pelas partes. A gente precisa dar muita atenção a valores retidos nos autos, porque é terminantemente proibido ter processos que sejam arquivados e sejam eliminados, lembrando que os fundamentos dos nossos
da nossa gestão documental são a garantia dos direitos das partes, sejam ela o próprio tribunal, seja ela o juiz, seja ela o advogado, o réu, o autor, todas as partes envolvidas, elas precisam estar com seus direitos resguardados, tá? E o preenchimento correto da lista de verificação para o arquivamento. Então, o que é importante? A falta de atendimento da listagem de verificação, em sua integralidade, ela impede o arquivamento. Tá? Em caso de haver pendências, e a gente vai fazer essa análise mais detida lá no arquivo, a gente tem que remeter esses autos de volta para a unidade para ela sanear. Então, é um tratamento conjunto, é uma união entre VAR e arquivo para a gente sanear aquele processo, para que ele seja arquivado e todas as informações estejam corretas, e que quando ele cumprir o valor dele, seja o valor probatório, o valor histórico, e para quando a gente chegar lá e identificar esse valor, se ele já terminou esse valor, se já acabou a prescrição, os direitos das partes foram garantidos, a gente proceder à eliminação, ou se a gente identificar um valor histórico, um valor probatório, um valor que seja, ele vai ser identificado como permanente, e aí ele vai continuar para a nossa guarda, né? Então, ele vai ser retirado do PJ-ARC, vai ser colocado no repositório digital, arquivístico digital confiável, e esse trabalho é conjunto com a vara. Então, a gente devolve para a vara. Vara, olha, a gente identificou uma coisa aqui, veja se está certo, veja se está correto, confirma para a gente aí, porque a gente vai proceder à eliminação desse processo, tá? E aí eu queria fazer uma identificação rapidamente a respeito de o que é um arquivo definitivo, o que é um arquivamento provisório. Segundo a nossa norma da corregedoria, nós não podemos arquivar definitivamente os prescrição intercorrente. Então, pessoal, eles vão lá para o movimento, com o movimento, eles vão ser arquivados provisoriamente. Tudo que não preencher os requisitos para o nosso arquivamento definitivo, ele tem que ir para o arquivo provisório. Porque se ele for para o arquivo permanente, ele vai bater lá no arquivo, a gente vai identificar que os requisitos não foram cumpridos, e aí, de acordo com a nossa legislação, a gente precisa sanear esse processo e devolver para a vara e perguntar o que a gente vai, como que a gente vai atuar nesse processo para que ele atenda os requisitos legais, e aí sim ele possa proceder à destinação dele. Nós vamos falar rapidinho um pouquinho sobre a nossa lista de verificação para arquivamento, que é aquela listinha que vocês veem na hora do arquivamento, que precisa preencher, e que tem alguns itens que são de maior atenção, que fomos identificados. O que acontece? Lá no nosso manual de gestão documental, no capítulo 4, nós temos alguns instrumentos que vão nortear esse arquivamento. Então, o preenchimento dessa lista, que é um anexo deste manual, essa lista ela é um produto que o CNJ colocou para que a gente pudesse ter um guia, né? Então, lá diz que o preenchimento da lista de verificação para arquivamento é condição necessária para o marco inicial da contagem de prazo. Então, de acordo com a tabela de temporalidade, nós vamos aplicar um prazo de guarda deste processo, que vai se iniciar quando quando a vara preencher aquela lista de verificação para o arquivamento. Ela vai tratar desses itens mandatórios, que elas são impeditivas de arquivamento, e aí, em caso de haver pendências nos autos, o PJE vai mostrar para vocês que tem alguns itens que impedem esse arquivamento para lembrá-los para tratar antes de fazer definitivamente este arquivamento. Durante como é que eu posso chamar? Durante a nossa construção do PJ-ARC, a gente conseguiu, de forma muito vitoriosa, a TI do tribunal, aí eu quero fazer um parêntese e elogiar bastante o nosso pessoal aqui, a TI, a COSIST, no CIS e várias áreas, áreas administrativas do nosso tribunal, trabalharam intensamente para que a gente pudesse reduzir o trabalho da vara ao máximo possível, identificando verificações nesses processos para que fossem feitos de forma automatizada. Então, o PJE vai lá no seu processo,
olha alguns itens que foram possíveis de serem colocados de forma automatizadas e mostra para vocês, gente, olha, esse item aqui precisa de um maior cuidado, maior análise. Olha, não foi feita essa baixa definitiva, ou não foi feito esse documento não foi encerrado, etc. Então, nós conseguimos automatizar 8 itens que são obrigatórios de serem avaliados pela vara, só que o restante a gente não conseguiu identificar, então elas são colocadas para vocês no famoso checklist, né? A lista de verificação. São 8 questões para competência civil e 9 questões para competência criminal. Nós temos, então, checklists separados, diferentes, listas diferentes, atinentes a cada competência, tá? E o mais importante dessa lista é que, para facilitar a vida da vara, a gente, em conjunto com as próprias varas, né, um trabalho em conjunto que as varas trabalharam na construção dessa lista, a gente conseguiu determinar que o vocábulo não marca que aquele item é de marcação obrigatória. Tá? Então, sempre tenham isso em mente. A perguntinha tem o não, então a gente tem que olhar, ela é impeditiva, então você vai precisar marcar ele para poder conseguir arquivar. Então, nessa lista de verificação para o arquivamento, nós temos itens que são informativos, que vão informar dados, porque eles afetam crucialmente a temporalidade do processo, e nós temos itens que são impeditivos. A vara precisa olhar antes de arquivar o processo, porque são requisitos impeditivos, elas precisam ser saneadas antes de serem arquivados, tá? Então, lembrando, os itens informativos, que é aquele que você não é obrigado a marcar no checklist, eles vão me informar alguns dados, vão informar o arquivo alguns dados para que possa determinar melhor a temporalidade. Alguns itens são impeditivos, porque eles são os requisitos de arquivamento determinados lá pelo CNJ, lá na Resolução 324 e no Manual de Gestão Documental. Tá? E aí, mais uma vez, eu queria colocar os princípios, nós não vamos poder nos estender muito mais sobre os itens do checklist e tirar todas as dúvidas, mas tenham em mente, quando forem arquivar, que os princípios do Manual de Gestão Documental são esses aqui, os principais deles, né? Mas o principal, quando a gente está fazendo o arquivamento, e aí a gente vai olhar para aquele item que a gente está respondendo, a gente vai lembrar que a gente precisa entender que quando vamos arquivar, nós vamos responder aquele item com olhos para o completo exercício do direito das partes, para a gente fornecer a prestação jurisdicional mais completa possível e que a gente vai marcar os itens, principalmente de informação, para que possam ser aplicados prazos para precaução, justamente para a gente fornecer o completo exercício das partes, e os prazos prescricionais. Então, esses são os princípios que temos que ter em mente quando formos responder aquelas perguntas do checklist. Aqui eu vamos passar rapidamente sobre estes itens, né, que são os itens do checklist civil e criminal, aqui eu listei todos. Vou fazer um adendo aqui em cada um deles, muito rapidamente. Dúvidas, pessoal, coloquem no chat e entrem em contato conosco pelo e-mail, pelo Teams, tá? Para que a gente possa esclarecer e ajudar a vara em todos os aspectos que a gente conseguir. Quando a gente pergunta se há uma recomendação de selo processo histórico, é porque o juiz e a vara, em conjunto com o juiz, poderá indicar aquele processo, dizendo que ele é uma quebra de um paradigma em relação a um julgado, é um julgamento inovador, aplicou uma lei inovadora, ele tem um impacto muito grande na sociedade, ele é um processo que versa sobre um crime ou um acontecimento que marcou história, né, que foi bastante divulgado em redes nacionais ou locais, então, de comunicação, né? Então, a gente vai
indicar esse processo para que a nossa comissão de documentação possa avaliar se ele tem um valor histórico e guardar isso para que possam ser pesquisados, para que a gente tenha a história tanto do nosso tribunal, quanto do direito, quanto valor histórico e geográfico dos nossos processos para os nossos pesquisadores. Então, é de grande importância, e isso é faculdade dos juízes e das varas de fornecer essa marcação de selo histórico. Só que ela precisa de uma fundamentação. Precisa que o juiz vá lá e coloque por que ele acha aquilo, porque isso vai subsidiar, essa fundamentação vai subsidiar o PA que vamos fazer para a nossa comissão de gestão permanente de gestão documental. As ações que constituem precedente de súmula, incidente de uniformização de jurisprudência, arguição de inconstitucionalidade, recursos repetitivos ou repercussão geral, elas precisam ser marcadas, e aí a vara vai saber se ela é uma ação que constitui esse precedente, né? Elas precisam ser marcadas porque elas também são de guarda permanente. Elas são os paradigmas que vão ser estudados que levaram aquela jurisprudência. Ok? Aqui é um item, agora nós vamos falar sobre uns itens que são os nossos maiores problemas atualmente. A gente precisa, lembrando lá dos nossos fundamentos, a gente precisa guardar o processo pelo tempo necessário para o cumprimento da prescrição, um prazo precaucional, para que as partes tenham possibilidade de buscar os seus direitos. Isso acontece quando a gente não tem o pagamento de verbas de sucumbências e não tem o pagamento de custas ou despesas processuais. Isso inclui, inclusive, quando tem a gratuidade de justiça. Por quê? Porque a gratuidade de justiça, ela dá momentaneamente à parte aquela gratuidade. No futuro, entre o prazo prescricional, no futuro, se ela tiver condições de pagar, a justiça ou o advogado, no caso dos honorários, poderá e irá, porque teve um caso, e irá poder requerer esse direito dela. Então, nós vamos guardar este processo por mais tempo para que se possa garantir e efetivar o direito da parte. Nós temos notícia de um processo em que um advogado, posteriormente, pediu os honorários dele, porque na época a parte conseguiu gratuidade de justiça, mas 2 anos depois ele conseguiu provar que a parte tinha condições de pagar os honorários dele. Então, visando essa proteção ao direito, mesmo que haja gratuidade de justiça, esse item tem que ser marcado para que a gente possa acrescentar de forma correta o tempo de guarda do processo. Se as custas foram pagas, então ele vai ficar por menos tempo. Se as custas não foram pagas, nós vamos guardar ele por um tempo maior, a fim de resguardar esses direitos. Quando a gente pergunta se não há pendência de expedição de carta-guia ou não se aplica para processos criminais, quando não se aplica expedição de carta-guia, lembrando que o não na frente torna essa pergunta de marcação obrigatória, porque se o processo for condenatório, ele não pode ser arquivado sem a expedição da carta-guia. É como se fosse um lembrete, uma ajudinha ali que faltou alguma coisa no processo. Quando a pergunta não há pendência de restrição cadastradas em sistemas externos, essa pergunta aqui, ela é também de marcação obrigatória, já que tem um não, e ela aqui inclui não só os sistemas externos, mas todos os valores, penhora no rosto dos autos. O processo não pode ter nenhuma diligência do juízo, que precisa ser feita posteriormente ao arquivamento. Então, se a gente tem ali o valor do perito a ser pago ainda, então a gente vai precisar da diligência, então vai precisar de mandar um ofício, não podemos arquivar, vamos sanear esse processo, vamos tirar as restrições antes de enviar o processo para o arquivo permanente.
Não há traslado de recursos de processos digitalizados a serem efetuados, no caso de recursos ou agravos de incidentes processuais autuados em apartado. Ele precisa... Para que... Olha só, gente, os recursos autuados em apartados, eles são eliminados imediatamente. Eles não têm temporalidade de guarda. Segundo a nossa tabela processual, eles são eliminados imediatamente. Para que ele possa ser eliminado imediatamente, é preciso que seja trasladado ou comunicado no PJE a decisão desse recurso. Então, o processo principal, que é o processo que vai nos interessar, com a história toda do processo, ele vai ter que ter essa decisão. Portanto, se ele for um recurso e tiver tido, né, essa comunicação da decisão ao processo principal, então, isso aqui precisa ser marcado. Quando não for um recurso ou não se aplicar ao caso, aí você marca também, porque o não indica que ele é de marcação obrigatória. A próxima pergunta: não há precatório ou RPV pendente de sentença extintiva ou não se aplica a este processo. Os precatórios e os RPVs não poderão ser arquivados definitivamente se eles estiverem pendentes de pagamento ou pendentes de sentença extintiva. A sentença extintiva é condição, é um requisito obrigatório para que esses instrumentos sejam arquivados definitivamente e, posteriormente, eliminados, se for o caso. Não há pendência de envio de ofício ao TRE ou à Capitania dos Portos. Isso aqui é mais afeto às ações de improbidade, e aí também é de marcação obrigatória. Então, a vara vai lá e vê se esse requisito foi cumprido, porque é um quesito que vai precisar de diligência, se for o caso. Aqui é outra questão que afeta a competência criminal. Não há fiança sem destinação, em caso de sentença absolutória ou sem mérito, ou não se aplica ao processo, quando não há fiança. A fiança, no âmbito do processo do absolutório, né, do processo que tem uma sentença absolutória, ou não existiu sem mérito, mas extinção de punibilidade, ou que não foi para a vara de execuções, a fiança precisa ser destinada. A fiança não pode ficar lá, ela precisa ser destinada, quer seja devolvida ao réu, quer seja aplicada no fundo corretamente. Aqui a segunda pergunta: não há bens ou valores ou drogas cadastradas fora do SIDOC pendentes de destinação. Quando a vara vai arquivar, o PJE já faz uma busca no SIGOC para ver se tem algum item lá pendente. Se houver algum item apreendido no MP, que esteja guardado lá na delegacia, esse item precisa ser destinado antes de arquivado, justamente porque senão vai precisar de uma diligência da vara depois do arquivamento, e aí constitui um requisito de arquivamento que seja efetuada todas essas diligências anteriormente. Então, o que acontece? Quando, depois de arquivado, a vara o arquivo vai trabalhar numa análise mais detida do cumprimento desses requisitos para que a gente possa proceder esse tratamento, né, de destinação, para que a gente possa fazer a destinação correta, né, a eliminação de forma correta. Então, o que o arquivo faz? O arquivo faz uma análise. Então, e ela descreve um item de dúvida numa comunicação em que a gente tem com a vara, o PJE, a ARC, manda um recadinho lá para a vara, envia essa mensagem ao juízo, e a juízo responde à dúvida ou efetua o saneamento do processo. Então, o processo não é desarquivado neste momento dessa conversa, a gente vai enviar a dúvida lá: olha, essa fiança a gente não encontrou aqui, porque assim, lembrando que o arquivo não tem acesso a sistemas externos, a gente não consegue saber se tem um item no Renajude que foi tirado. Então, se não está no processo, se não consta do processo, a gente não vai ter como saber que foi retirado. Então, a gente vai enviar uma dúvida: pessoal, esse Renajude aqui foi retirado? Essa apreensão foi destinada? Não foi destinada? E aí a vara, de acordo com a análise muito acertada,
dela, né, e o expertise dela vai olhar e vai falar, olha, aqui foi retirado, a gente acrescentou aqui no processo. Ou, não, a gente vai precisar desarquivar, beleza, obrigado, e vamos proceder ao saneamento desses autos. É uma conversa simples e produtiva, tem sido bem produtiva, com a vara para o saneamento dos autos nesse trabalho em conjunto para a gente atender os requisitos legais do arquivamento. E aqui, gente, eu termino minha palestra muito rápida. Aqui eu coloco para vocês os nossos contatos do Teams, o e-mail do Nutid, para que a gente possa responder. Podem pedir reuniões, podem pedir explicações, enviar e-mail, dúvida, que a gente está sempre aqui para poder responder e atuar em conjunto com a vara. Tá certo? E aí eu agradeço muito a oportunidade, a presença de vocês. E vamos agora aqui ouvir a Josi sobre as tabelas processuais e nosso impacto no arquivamento. Obrigada, Cris. Vou compartilhar aqui. E já vi que tem umas perguntinhas aí, principalmente para você, tá? Cadê o modo de compartilhamento? Vou apresentar. Um instante que eu vou colocar de volta aqui o link. Vou minimizar. Para apresentar. Então, boa tarde a todos e todas novamente. Primeiro eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou usando óculos de grau e vestindo uma blusa branca. Ao meu fundo tem a imagem da escola, o plano de fundo da escola e do tribunal. Meu nome é Josilene, sou conhecida no tribunal como Jo, ou como Josi, e assessoro a COSISH e o Comitê Gestor das Tabelas Processuais. A COSISH, quem é o coordenador é o Túlio Parca, como a maioria já conhece. Em relação às tabelas processuais, toda vez que a gente... O porquê associar tabelas processuais com arquivamento? Poucas pessoas sabem que, na verdade, todo o trabalho que é desenvolvido na gestão arquivística é proveniente da classificação que o processo recebe. Então, quando o processo é distribuído conforme a classe e o assunto, é definida a tabela de temporalidade para guarda ou eliminação do processo. E quando a gente fala em guarda, nós estamos falando do arquivamento definitivo, tá? Então, lá nas tabelas processuais, há o movimento 246, que foi, há muitos anos atrás, configurado na tarefa do PJE de arquivamento, tá? Arquivamento definitivo. Esse arquivamento definitivo, ele deve ser utilizado, conforme o próprio glossário dele, quando não há expectativa do prosseguimento da ação. Já em relação ao arquivamento provisório, o CNJ, aqui no nosso tribunal, nós utilizamos atualmente o movimento 245, que também configurado há muitos anos, nós já utilizávamos esse movimento desde a época dos processos físicos, e ele é para situações, além da situação do parágrafo 2º, lá do artigo 921 do CPC, ele também é utilizado para outras situações em que requerem um arquivamento, mas que não seja o definitivo, tá? O CNJ, além do arquivamento provisório 245, também criou, no ano passado, no final do ano retrasado, se eu não me engano, outros 2 movimentos para o juízo arquivar provisoriamente o processo, quando, por exemplo, estiver aguardando a captura de réu condenado. Então, houve o trânsito em julgado, foi expedido um mandado de prisão, o processo não precisaria necessariamente ficar em tramitação, aguardando a captura do réu. Então, por essa razão, o CNJ criou o movimento 14997, e também a mesma situação para o menor em conflito com a lei. Ocorre que esses 2 movimentos, eles ainda não foram configurados no PJE. Na verdade, nós temos uma lista de movimentos que precisam ser configurados no sistema. Não é tão simples, tá? Porque é diferente de movimentos de magistrados. Como eu falei nos webinários anteriores,
O movimento de magistrado, quando ele é criado na tabela, nós estamos, por exemplo, utilizando a versão do dia 31 de março de 2023 agora, do Sistema de Gestão das Tabelas Processuais Unificadas lá do CNJ. Só que em relação aos movimentos de magistrados, nós conseguimos disponibilizá-los imediatamente no sistema para serem utilizados pelo gabinete, tanto pelo assessor quanto pelo magistrado, diferente de movimento de servidor, tá? No caso do movimento 14997 e 14998, eles entrarão numa fila a ser implementada pela equipe da CODE PJE, porque requer desenvolvimento para configurar esses movimentos em tarefas próprias, e nesse caso aqui, existe uma tarefa que vai precisar ser alterada completamente, que é a tarefa de arquivamento provisório. Então, em relação a outras curiosidades sobre o arquivamento provisório, além do previsto lá no parágrafo 2º do artigo 921, em relação, quando houver qualquer outra hipótese de arquivamento que não seja o definitivo, como eu falei, pode ser, o processo pode ser arquivado provisoriamente, mas existe um porém, contudo, entretanto, todavia. Esse processo arquivado provisoriamente, para fins estatísticos lá no CNJ, ele continua como pendente de baixa definitiva. Então, quando o CNJ considera, por exemplo, para fins de metas, para fins de todos os indicadores estatísticos deles lá, eles consideram a baixa definitiva, que no nosso caso seria o arquivamento definitivo, não provisório. Então, arquivou provisoriamente, não sai das estatísticas da pendência de baixa para fins lá de estatísticos do CNJ, tá? Agora, o arquivamento provisório, ele tem um efeito semelhante à suspensão para o próprio Conselho. Então, eles já disseram isso claramente, que tanto que nos itens de exceção, sempre que eles vão excetuar algum indicador, algum item, eles excetuam tanto o arquivamento provisório quanto a suspensão. Para eles, esses dois movimentos de arquivamento provisório e os de suspensão, dois não, são vários, né? São 3 de arquivamento provisório e vários de suspensão, tanto na árvore de decisão quanto na árvore de despacho, mas o sentido para eles é semelhante. Só que para a gente tem uma diferença também em relação à tramitação, tá? Porque pendência de baixa, por exemplo, lá para fins estatísticos, mas para a nossa estatística aqui, ele retira o processo da tramitação, semelhante ao arquivamento definitivo. Já em relação à tabela de temporalidade, nós temos aí a tabela de temporalidade judicial, né? E também administrativo. Coloquei aqui o link das tabelas de temporalidade. Basicamente, a tabela de temporalidade, ela advém lá da Resolução 324 de 2020, né? E que trata sobre o PRONAME e o plano de classificação. Qual seria esse plano de classificação? Classes e assuntos, tá? Então, eles consideram as classes e assuntos para fins de temporalidade da guarda ou possível eliminação do processo. Então, coloquei um exemplo da resolução. E aqui no nosso tribunal, nós utilizávamos, aí a Cris pode falar melhor do que eu, tabelas próprias para a guarda dos processos. Ainda não, até 2016, pelo menos, se eu não me engano, acho que pouco depois, ainda não era utilizada a temporalidade do CNJ, conforme classes e assuntos, conforme a temporalidade definida pelo CNJ. E aí, onde tudo isso entra? Tabelas processuais, uma vez disponibilizadas no fluxo básico, né, PJE, PJE-ARC, e lá na frente também refletirá no RDC-ARC. Então, PJE vocês já estão carecas de conhecerem, né? Ele foi implementado desde 2014 até 2020 no nosso tribunal. O PJE-ARC, que é um sistema de gestão arquivística, ele passou a ser implementado em 2021, tá? Como a Cristiane falou, nós trabalhamos arduamente, várias equipes, o pessoal do arquivo, a COSIX, a CGCIS, a COSIJU, várias equipes e muitos diretores parceiros também contribuíram para a construção desse projeto, tá? Que foi implementado no tribunal, praticamente, se eu não me engano, a todos os juízos. Eu acho que ainda está em fase de implementação nas varas de execução fiscal. E o RDC-ARC, que é um pouco mais recente, aqui ficou um pouco cortado, mas ainda estão sendo feitos planejamentos
para a implementação do RDC-ARC. Cris também pode falar melhor sobre isso, porque tanto o PJ-ARC quanto o RDC-ARC estão sendo implementados pelas equipes, né, da primeira vice-presidência, e são finalidades diferentes. Né? No RDC-ARC, por exemplo, onde serão preservados os metadados, os documentos do processo. Não é o processo inteiro que será preservado. E respondendo até uma colega que perguntou no chat, há eliminação tanto de processo físico quanto de processo eletrônico também, tá? Então, ambos os processos, se vocês conseguirem consultar um processo na íntegra, ainda que ele seja físico, é porque possivelmente ele está ainda dentro do prazo de guarda. E aí, lá no PJE, existe todo um fluxo, tá? Quando vocês arquivam o processo, antigamente, até 2020, pelo menos, quando vocês arquivavam, o que acontecia? O processo simplesmente, aliás, bem antes de 2020, quando vocês arquivavam, o processo era mantido nesse painel de processos em tramitação. Então, vocês viam uma tarefa de processos arquivados ainda no painel de processos em tramitação. Depois foi criado um painel fora de tramitação pela equipe da CODE PJE, e vocês passaram a arquivar os processos, e definitivamente, provisoriamente, e os processos foram para tarefas em um novo painel. Então, hoje, por exemplo, vocês têm um perfil para acessar o PJE em relação aos processos em tramitação, e também para acessarem o PJE em relação aos processos fora de tramitação. E quando a gente fala em fora de tramitação, não são só os processos arquivados, tá? São os processos, por exemplo, redistribuídos, processos remetidos a outro tribunal, também entram no item de baixa, tá? Então, quando vocês arquivam definitivamente, saiu do painel fora de tramitação, o processo está lá no painel fora de tramitação, arquivado definitivamente, mas os metadados, os dados principais deles são encaminhados ao PJ-ARC para fins de tratamento, tá? Tratamento conforme a tabela de temporalidade, classes e assuntos. E esse tratamento que é realizado pelo pessoal do arquivo lá no PJ-ARC vai resultar em eliminação ou em preservação dos dados. Tá? Existem os principais dados que também são preservados lá no PJ-ARC, tá? Não são todos os dados que serão preservados. Aí o pessoal do arquivo pode explicar melhor. E aí, uma vez arquivado definitivamente, há vários reflexos, né? A começar pelo registro do movimento de arquivamento definitivo, que é o 246. Em relação ao arquivamento definitivo, só existe esse movimento, tá? Diferente do arquivamento provisório. E a saída do processo, como eu falei, do painel em tramitação e a exibição dele no painel fora de tramitação, além do envio dos metadados ao PJ-ARC, tá? Também reflete nas estatísticas, lá no boletim estatístico disponível a vocês na primeira instância, existe o item de baixados, número 2, lá é possível observar os processos que foram arquivados provisoriamente e arquivados definitivamente também. Então, lá vocês conseguem ver, inclusive, a movimentação, o número do processo, a data e a hora da movimentação. Isso é bem antigo, acho que não tem aqui não tem grandes novidades. E reflete também nas estatísticas, principalmente em todas as estatísticas do CNJ, tá? Eu coloquei aqui o link do painel dessa página, que é uma página de estatísticas do Poder Judiciário. O CNJ, ele considera, ele chama de regras de parametrização, que são os casos de uso de cada movimento. Então, para eles, inclusive, eles criaram situações, o que a gente chama de fase processual, na época dos processos físicos, a gente chamava, por exemplo, ele está na fase concluso, na fase de arquivado, né? Aí eles chamam de situações e consideram cada movimento que é registrado. Então, se o processo, um exemplo assim bem comum, tá? Por incrível que pareça, ainda existe isso existia muito no processo físico, mas ainda ocorre nos processos eletrônicos. O magistrado, quando ele determina o arquivamento do processo, existe um movimento próprio de decisão, tá? Quando ele registra aquele movimento e devolve aquela decisão
e devolve o processo para a secretaria, enquanto a secretaria não arquivar o processo, seja definitivamente ou provisoriamente, o processo continua em tramitação para todos os indicadores, tá? Tanto no âmbito do nosso tribunal, quanto no âmbito do CNJ também. Então, o magistrado determinou o arquivamento, quanto antes vocês conseguirem realizar o procedimento de arquivamento, antes o processo sairá do item de tramitação de vocês em todos os indicadores, tá? E, para finalizar, eu trago aqui uma novidade, tá? Que em relação ao arquivamento definitivo e também ao arquivamento provisório. Especificamente em relação ao movimento do E246, que é o arquivamento definitivo, o CNJ ele, irá atualizar o glossário dos movimentos de arquivamento definitivo, provisório, já atualizou o glossário dos movimentos de desarquivamento e reativação. Qual vai ser a novidade? Hoje, quando vocês arquivam um processo, vocês, seja definitivo ou provisório, e que vocês precisam realizar alguma providência nele e retirá-lo do arquivo, vocês apenas desarquivam, né? Então, esse é o termo já utilizado há muitos anos, desde a época dos processos físicos. Arquivou, desarquivou. Só que para o CNJ, para fins estatísticos, só pode voltar, o processo só pode retornar à tramitação se ele for reativado, diferente de desarquivado. Para eles, o sentido de desarquivamento tem um sentido diferente. Desarquivamento seria para meras providências, tá? Como a gente até definiu já até um glossário, só que ainda não, deixa eu ver se eles já atualizaram. Para desarquivamento, para essas meras providências, por exemplo, se eu não me engano, emissão de certidão, não é qualquer certidão também, tá? Vou colocar aqui para vocês. Esse é um spoiler, porque o nosso tribunal ainda irá implementar no PJE. Então, arquivou definitivamente. Se quiserem mexer no processo para situações específicas, vocês vão ter duas saídas, possivelmente, tá? Uma para desarquivar o processo. Quando eu falo de glossário, o glossário está disponível aqui no SGT. O SGT, para quem não conhece ainda, é o Sistema de Gestão de Tabelas Processuais Unificadas, onde tem classes, movimentos, assuntos e documentos também. Esses são os dados das tabelas processuais. E o caso de uso de classe, assunto, movimento, está disponível no glossário. Às vezes, o glossário traz certinho o caso de uso e, às vezes, ele só copia a letra da lei. Depende da situação. Nesse caso aqui do desarquivamento, eles já atualizaram, agora na versão do dia 31 de março, com esse glossário. Então, por exemplo, desarquivou, para eles, desarquivamento só pode ser realizado em duas situações. Quando os autos saírem da situação de arquivamento provisório ou quando os autos saírem da situação de arquivamento definitivo, sem resultar tramitação processual dos autos. Por exemplo, nos casos de desarquivamento para mera consulta processual, nesse caso aqui, por exemplo, nós conversamos com o CNJ que não se aplica aos processos eletrônicos. Na época dos processos físicos, quando o advogado, alguém precisava consultar a íntegra do processo, e às vezes ele precisava desarquivar para ter acesso aos autos, tá? É diferente do processo eletrônico. Mas, como há tribunais que ainda, às vezes, pode ter essa situação, e também, de repente, isso aqui possa ser implementado para a consulta de processo físico, que nós temos ainda um legado de processo físico muito grande, né, Cris? Então, para eles, essa situação desarquivamento não é reativação do processo, tá? E também para expedição de certidão ou mera juntada de procuração. Eu me lembro que na época do processo físico, eu vi que o Ari está aqui, até deixa eu colocar de volta aqui, eu me lembrei demais do Ari quando esse assunto foi discutido, porque o Ari, ele era da CODOC, aí acho que era da CODOC, né, Ari? Do setor do arquivo, e eles sofriam muito com essa situação quando o advogado ia lá e
simplesmente ele queria só, às vezes, tirar uma cópia do processo, ele queria fazer uma juntada, né, de uma procuração, atualizar uma procuração do processo, ele queria fazer uma consulta, e, por incrível que pareça, o processo era desarquivado e no sentido de reativação, como se ele tivesse voltado a tramitar, e isso refletia nas estatísticas de todos os juízos. Então, me lembro bem, isso para mim ficou marcado, isso já rola aqui no tribunal, já discute essa possibilidade, acho que, se eu não me engano, desde 2011, tá? Que o sonho, pelo menos não sei se ainda é, tá, gente? Mas o sonho do pessoal do arquivo na época era que o advogado pudesse fazer juntada, pudesse fazer consulta, e a vara também, às vezes, pudesse fazer uma mera expedição de certidão sem refletir na estatística, mantendo o processo guardadinho lá, para fins estatísticos, né? Sem desarquivar o processo. Então, o CNJ aprovou, tá? Esse glossário aqui. Quando eu falo CNJ, não é apenas o CNJ, existe um comitê gestor das tabelas processuais, tanto no âmbito do nosso tribunal, que é presidido pelo doutor Caio e doutor Fernando, que são juízes auxiliares da presidência e da corregedoria, respectivamente, e lá no CNJ, o Comitê Gestor das Tabelas Processuais, ele é composto por magistrados que representam cada tribunal, tá? E também STF, STJ, Justiça Eleitoral, Trabalhista, todos. Então, tem um representante por área, tá? Então, eles aprovaram a criação desse glossário. Então, não foi apenas da cabeça, assim, ideia do CNJ, foi isso gerou uma discussão enorme até chegar a esse glossário. E aí é que ele ainda fala assim, ó, neste último caso, o desarquivamento é um movimento facultativo, não havendo obrigatoriedade de seu lançamento com essa consulta, emissão de certidão ou juntada de procuração possa ser feita sem proceder o desarquivamento dos autos. Então, por que eles colocaram isso? Porque a gente questionou, porque no caso do processo eletrônico não precisa nem desarquivar para realizar a consulta, né? Então, eles disseram assim, quer consultar? Beleza, vocês podem registrar o desarquivamento, que não vai refletir na estatística, tá? O processo vai continuar sendo considerado baixado definitivamente nos indicadores, porém, se vocês conseguirem consultar o processo sem o desarquivarem, melhor ainda, tá? Então, é isso que eles quiseram dizer aqui nessa última parte do glossário. E em relação à reativação, eles trouxeram também, atualizaram agora em março, todo o glossário do movimento de reativação. Atualmente, o nosso tribunal não utiliza o movimento de reativação para nada, tá? Se eu não me engano, teve uma época, na época dos processos físicos, lá no CISTJ gráfico, a gente ainda utilizava para algumas situações. No PJE, o PJE não existe nenhuma tarefa que registre esse movimento, mas a gente vai precisar configurar a saída do processo do arquivo. E quando eu falo saída do processo, a gente sempre tem aquela cultura de imaginar o processo físico lá no arquivo e ele voltando por malote para o juízo, né? Mas aqui a gente está falando de processo eletrônico. Então, desarquivar, solicitar o arquivo lá, olha, agora eu vou voltar a movimentar esse processo, porque surgiu uma situação aqui que ele vai precisar ser reativado. Então, para o CNJ, ele considera movimento a ser utilizado somente para os seguintes casos. Quando os autos saírem... Deixa eu ver se consigo até... Agora que eu percebi que está bem... Aumentar. Já estou finalizando, tá? Quando os autos saírem da situação de arquivamento definitivo ou baixa definitiva, resultando em nova tramitação dos autos na mesma instância processual em que tramitava antes do arquivamento ou da baixa. Ou outra situação que eles consideram a reativação, quando os autos retornarem da outra instância para tramitar na mesma instância processual em que estavam tramitando antes da remessa para outra instância. Esse item 2 aqui, eu sugiro vocês ignorarem, tá? A gente não... Quando o processo, até entrando nesse assunto, mas quando o processo, ele é remetido à segunda instância, atualmente, ele volta para a segunda instância, nós registramos o movimento de recebimento e não de reativação. Só que o CNJ, para fins estatísticos, precisou considerar como reativação. Houve tanta reclamação dos tribunais que o CNJ acatou e ele vai considerar
movimento que o tribunal registrar para indicar que o processo voltou a tramitar na instância originária, tá? Então, voltando aqui, essa é a novidade, tá? Quem tinha, que será, isso está listado num processo administrativo que saiu do Comitê Gestor das Tabelas aqui no TJ e foi para a equipe do PJE para ser implementado como número 2 de prioridade na fila, tá? Dentro em breve, vocês terão novidades nas tarefas de arquivamento definitivo e provisório. Deixa eu passar aqui. E o último ponto que eu coloquei ali, que na verdade se desdobra em várias questões, é que quando o processo é arquivado definitivamente, isso também reflete na prestação jurisdicional, né? Lá na prestação jurisdicional que eu me referi, porque reflete na consulta processual, quando o advogado vai lá consultar um processo físico, ou desculpa, um processo eletrônico, pelo número do processo, é exibida uma informação, possivelmente completa, se o processo estiver arquivado definitivamente, pelo nome da parte, a depender da situação, não traz resultado nenhum, ainda mais se for processo em segredo de justiça, tá? E também reflete na certidão de nada consta, que é a certidão de distribuição, né? Porque o processo, ele para ser arquivado definitivamente, vocês precisam baixar as partes, porque senão aparece aquela crítica no PJE. Então, isso automaticamente reflete lá na certidão de distribuição, porque o nome da parte não aparece, né? Como se não tivesse processo nenhum. Também reflete no peticionamento do processo. Atualmente, eu vi que uma colega até perguntou aí no chat sobre, às vezes, vocês terem que registrar uma certidão, isso também ocorre com o peticionamento do processo. Então, atualmente, não sei se isso já foi alterado, mas até alguns meses atrás, quando eu estava acompanhando esse assunto ainda, quando o processo está arquivado definitivamente, o advogado vai lá e peticiona. É diferente do processo físico. Porque lá no processo físico, quando o advogado queria peticionar, ele só conseguia peticionar se a vara desarquivasse o processo primeiro. Agora, no processo eletrônico, sempre foi diferente. O advogado consegue peticionar a qualquer momento, tá? E quando ele peticiona, o PJL roda um job, uma atualização, se eu não me engano, à noite, e que acarreta o desarquivamento automático do processo. Isso, para fins estatísticos, particularmente falando, é péssimo, tá? Porque a vara sempre tem uma surpresinha, sempre, apesar que vocês, eu imagino que vocês já estejam acostumados, mas para fins estatísticos isso não é legal. A gente já até pediu para a equipe do PJE adaptar essa situação e ainda está sendo avaliado se isso vai ser implementado pelo nosso tribunal, se vai ser na versão nacional, tá? Mas isso impacta, inclusive, na gestão arquivística, porque a partir do momento que há um peticionamento no processo, e se ele voltar a tramitar, novos documentos podem ser produzidos, os dados alterados, então aquela preservação que estava anteriormente, quando os dados haviam sido encaminhados ao arquivo, ao PJ-ARC, eles possivelmente já não serão os mesmos, tá? Então, isso impacta na gestão arquivística. E arquivado definitivamente, como eu coloquei no glossário dos movimentos, tanto pode ser reativado, que será a novidade que vocês terão aí pela frente no PJE, quanto pode ser desarquivado para meras providências. Atualmente, vocês apenas desarquivam, tá? Coloco novamente os links, tá? Tanto das páginas das tabelas processuais, tanto no SGT, que é o Sistema de Gestão das Tabelas Processuais, lá na página do CNJ, quanto na intranet. Na intranet a página está bem fácil. Eu sugiro vocês consultarem a página das tabelas processuais. Quem se preocupa com estatística tem que ficar com essa página aí das tabelas, como o Daniel costuma falar, livro de cabeceira, tá? Porque os dados estatísticos são provenientes dos dados das tabelas processuais. E lá nessa página, a gente disponibiliza os boletins com as novidades que foram publicadas pelo CNJ e foram disponibilizados a vocês no PJE. Então, sugiro sempre vocês favoritarem essa página das tabelas processuais. Além de ser possível, vou aproveitar que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas eu preciso demonstrar isso, porque esse é o último webinar, tá? Pelo menos nesse semestre.
Então, a página das tabelas processuais está disponível no menu institucional, bem fácil, tabelas processuais unificadas. Aqui a gente conta uma historinha, apresentação sobre as tabelas, o que são classes, assuntos, movimentos e documentos, porque, por incrível que pareça, isso não é tão comum para muita gente, tá? Então, as pessoas confundem o que é classe e o que é assunto. E, além dessas informações básicas, tem outras informações do comitê gestor, e o que eu estou me referindo dos boletins é essa página aqui, ó, primeira instância. Esse webinar é direcionado à primeira instância, então os boletins estão aqui, nessa página. Aqui a gente começou a criar esses boletins a partir desse ano, porque antes a gente só encaminhava e-mail avisando das novidades, mas muita gente não via. Assim como pode não ver também o boletim, mas aqui ficou mais organizado, porque vocês não dependem que a COSISH ou CGTPU envie o comunicado novamente para vocês por e-mail, basta vocês acessarem essa página. Aqui a gente tem, por exemplo, a edição de maio, tá? Que foi com a atualização do dia 31 de março, lá do SGT. Então, é bem interessante, tá? Essa página, eu sou suspeita de falar. Agora, além da página do boletim, gente, para mim, assim, a cereja do bolo dessa página é esse link aqui. Porque lá no PJE, vocês não conseguem ver quais são os assuntos, todos os assuntos, todas as classes disponíveis na competência de vocês. Mas aqui, nessa consulta, vocês conseguem ver isso. Porque ela exibe todas as classes e assuntos que estão disponíveis a vocês no PJE. Então, se vocês vierem aqui em competência, por exemplo, vou colocar aqui uma competência civil, vocês vão conseguir ver. Eu não estou conseguindo ver dentro dessa classe de procedimento comum civil, ou qualquer outra aqui, vou colocar uma outra menor, não estou conseguindo ver determinado assunto. Se vocês vierem aqui, vocês vão ver se ele está ou não está no PJE. Não estando, aí entra a parte da nossa comunicação, tá? Então, qual é a comunicação? Eu vou falar sobre ela logo lá na frente. Para finalizar, então, tenham em mente sempre que a base da casa dos dados estatísticos, como eu falei, essa é a 8ª vez que eu falo isso, são as tabelas processuais, tá? Não adianta vocês querem se preocupar com o painel, com a estatística em si, se vocês não registrarem corretamente os dados das tabelas. Então, uma vez existindo os dados das tabelas corretamente lá no SGT, na página do CNJ, nós cadastramos esses dados no PJE manualmente, não vem automaticamente no PJE. Então, por isso que a gente leva, às vezes, 2 meses ou até mais para colocar tudo no PJE. Então, a gente considera o PJE, que é o sistema, como se fosse a parede dessa casa. Base dos dados estatísticos, as tabelas, base da casa, paredes, os sistemas, e para fechar essa casa bonitinha, são as regras de parametrização, que são os casos de uso, que seriam o telhado aqui da casa. Então, o CNJ, quando ele cria o dado, a classe, assunto, movimento, tipo de documento, é imprescindível que esses dados sejam inseridos no sistema e utilizados, configurados no sistema, conforme as regras definidas para cada dado desse, que são as regras, tá? Então, o morador dessa casa, ou seja, o protagonista dos dados estatísticos são vocês. Então, se vocês quiserem saber quantas ações, um exemplo bem, por exemplo, lá na infância e juventude, de adoção, tem tramitação, é preciso que essas ações tenham sido distribuídas corretamente, mas o erro não foi meu, foi da polícia, do Ministério Público, do advogado, de quem quer que seja. Vocês precisam estar atentos a isso, porque o erro de quem quer que seja irá prejudicar a estatística de vocês e, consequentemente, a gestão cartorária, tá? O porquê de tudo isso? Não é só para fins de prêmio, tá? É para a gestão cartorária, para dar transparência, né, para o advogado, para a parte, consultar o processo e saber exatamente do que se trata, em que fase ele está, embora muitas vezes eles não compreendam a movimentação processual, tá? E o CNJ utiliza esses parâmetros não só para premiar os tribunais. Essa questão da premiação é só para incentivar o registro correto dos dados, é só para padronizar o registro desses dados e, consequentemente, eles produzirão as estatísticas e irão abstrair dali a questão das políticas públicas, poderão aplicar as políticas públicas, tá? Então, tem uma finalidade muito além de gestão cartorária, de prêmio, muito além disso.
E para quaisquer esclarecimentos, dúvidas, solicitações, enfim, aqui a gente sofre junto, tá? Às vezes aqui a gente não sabe tudo, mas a gente procura auxiliá-lo sempre da melhor forma possível e aprendendo junto, inclusive, muitas vezes, tá? Então, podem nos procurar diretamente aqui no chat do Teams, seja por mensagem ou até mesmo ligação. A gente atende ligação no Teams, tá? No telefone a gente não atende mais, a gente substituiu pelo Teams. Então, a equipe da COSIST, ela cuida das tabelas processuais, porque a COSIST faz parte desse comitê, não é mais o NUCIS, tá? Eu era do NUCIS desde a criação do NUCIS, então eu continuo na COSIST. Quando vocês precisarem falar conosco, podem me procurar, a Rosana também, Tolentino, a Janaína Salvador, e para e-mail, eu sugiro vocês não enviarem de jeito nenhum o e-mail para o NUCIS, não é o NUCIS. Podem até enviar para a COSIST, mas eu prefiro que envie para o comitê gestor, porque todas as demandas de vocês em relação às tabelas processuais, a gente está concentrando no e-mail do CGTPU para ficar mais organizado, tá? Agora, se for um problema da tabela no PJE, como eu falei anteriormente, em todos os webinários, podem abrir uma ordem de serviço. Lembrem-se, às vezes a falta de um assunto no PJE, que vocês não consigam classificar o processo, não é um problema do sistema, tá? Classe e assunto não considere como problema de sistema. Normalmente é apenas a falta da disponibilização, que a gente às vezes resolve em 5 minutos para vocês. É só fazerem contato conosco, tá? E outra questão também, às vezes a classe e o assunto estão disponíveis à competência de vocês, e vocês não veem porque a competência do processo está equivocada. Isso é bem comum no juizado de violência doméstica, que cumula competência civil e criminal. Às vezes ele quer ver, por exemplo, uma classe, um assunto da lei Henri Borel, que é criminal, só que o processo está classificado, está cadastrado como violência doméstica civil. Nesse caso, não precisa abrir ordem de serviço, nem mesmo enviar e-mail para a gente, se quiserem. Basta vocês encaminharem o processo para a tarefa de corrigir competência do processo. Existe uma tarefa. Vocês encaminham o processo para a tarefa adotar providências, de lá vocês conseguem encaminhá-lo à tarefa corrigir competência do processo e corrigir a competência. Simples assim, tá? Agora, se vocês perceberem, lá na página do CNJ, que nós colocamos o link aqui, vou colocar no chat também. Não tem um assunto, uma classe, um movimento lá. Aí já é um pouquinho mais burocrático, digamos assim, porque a gente precisa que vocês abram um processo no SEI e solicitem a criação, porque o comitê é composto por vários setores do tribunal, dentre eles a COSIST, a CGCIS, a COSIJU, tá? Segunda vice-presidência, primeira vice-presidência, além dos juízes. Então, abra um processo no SEI, o comitê irá avaliar o pedido e, se aprovado, encaminhá-lo ao CNJ por meio do SGT, que é aquela página deles, tá? Para apreciação dos magistrados dos outros tribunais que compõem o comitê lá no CNJ. No mais, era isso. Eu agradeço imensamente a participação de todos.